pedido, mas se você puder perceber o que Deus fez no ano de 2024 através das pregações, pelo menos pelo título delas, bem curioso. Bem curioso. Então, você olhar lá desde janeiro, o que o Senhor tem construído nessa igreja, o que a palavra tem, aonde a palavra tem nos levado, bem curioso. Então, eu creio que cada vez que nós estamos aqui, cada vez que a Bíblia é aberta nesse púlpito, uma pedra a mais daquilo que o Senhor está construindo em nós, né? E através dessa igreja tem sido colocada. Então, atente os seus ouvidos, abra o seu coração, porque aqui não são palavras humanas, mas sim daquilo que o Senhor espera de nós e quer através de nós, amém? Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou ler para vocês uma história, talvez alguns aqui ainda não conheçam essa história, apesar de ser uma história conhecida, famosa, não tão quanto Davi e Golias, né? Daniel na Cova dos Leões, mas é uma história bem conhecida, mas não tão. Então, talvez algumas pessoas que estão chegando agora não conheçam. Vamos ler, logo depois vamos orar e entender aquilo que o Senhor tem para nós. A partir do versículo 2, diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades em Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia de suas ovelhas e seus pastores estiveram conosco, e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Davi aqui fazendo o mise-en-scène, né? Para conseguir o que ele queria. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Preste atenção. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei nem de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons. Nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta todos os dias que o nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra todos a sua casa. Ele é homem maligno e não há ninguém que consiga falar com ele. Então Abigail pegou a toda pressa, diga comigo, a toda pressa,
200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando num jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertencer. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor quem impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão dessa serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir, vocês estão comigo, né? Essa história é muito importante. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida, e a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém a vida dos seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse à cavidade de uma funda. Algum paralelo aí que você está fazendo já? E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe de Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente, por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem, então lembre-se dessa serva. E aí Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendito seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, e me impediu de fazer mal a você, e se você não tivesse se apressado, e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que ela lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete. Seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. O coração dele amorteceu dentro do peito, ele ficou como uma pedra. Passado 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Essa é a história. Vamos orar. Senhor, uma grande história, algo que nós entendemos como realidade para as nossas vidas hoje. Fala através dessa história para nós, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos corações para absorver aquilo que precisa ser absorvido. Transforma a nossa mente. E desde já, Senhor, eu repreendo nesse lugar toda distração, todo espírito de sono, tudo que vem distrair o teu povo e desviar a atenção. Que sejamos todos cativos
a nossa mente, o nosso coração ao teu poder e à tua voz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu não sei se eu sou assim, eu vou lendo a Bíblia, eu já vou fazendo paralelo, eu já vou fazendo links, mas esse é o meu jeito de perceber as coisas de Deus. Mas quando li essa história, eu consegui pegar os 3 personagens principais e fazer um apontamento, né? Não estou dizendo que essas são as pessoas exatas, literalmente, mas eu percebi em Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, que Deus quis que reinasse, né, que Deus escolheu para reinar, filho dele. Inclusive aqui no texto mostra assim, então Davi, o filho de Deus. Abigail, como uma mulher prudente, sensata, que representa a igreja. E Nabal, a perversidade, a iniquidade, que representa o pecado. E nesse momento em que Deus está definindo, né, nessa história, exterminar um povo por conta de uma atitude de iniquidade ou de maldade para os dele. Então Davi, você leu aí comigo, pede pão, alimento para os seus rapazes, e Nabal é mau e perverso e diz: não vai fazer nada para esses homens de Deus. Eu odeio, né? Eu não quero, eu não tenho comunhão, eu quero separação disso, não tenho nada para oferecer, não existe aliança. Então, Deus resolve aniquilar, através da vida de Davi, aquele povo mau. Mas entra um jovem, e aí você pensa assim, um jovem, não, um jovem lá de Nabal, vai até quem? Vai até Abigail, que representa a igreja, né? Que representa a presença de Jesus, e fala: Abigail, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. E Abigail também não conversa com Nabal, vai até o encontro de Davi. E aí eu comecei a perceber, essa história foi abrindo os meus olhos. E então esse jovem muda a história. Esse jovem consegue, né, tirar aquele povo que estava condenado a morrer. Por causa dessa atitude, ele consegue livrá-los dessa morte. Trazendo para os dias de hoje, nunca precisamos tanto de muita intercessão, de muitas lágrimas. Nunca se precisou tanto de profetas sendo levantados para trazer direção. Está tudo muito confuso, é verdade? Está tudo muito embaçado. Você já andou com neblina? Você pensa que ali vai ter uma reta, de repente é uma curva, não é isso? É embaçado, é estranho. E os profetas que precisam ser levantados hoje são pessoas que vão guiar, que trazer direção, e que em meio a tanta nebulosidade vão trazer palavras que livrem da morte aqueles que estão perdidos. Então, nesse texto, como eu disse, Davi representando Jesus, aquele que Deus escolheu, Nabal representando a iniquidade, a corrupção, a insensatez, o pecado, e Abigail representando a igreja, a formosura. Mas Abigail e Nabal eram casados. E o que representa isso? Representa a igreja que está nesse mundo e tem feito alianças com o pecado. Tem permitido o pecado entrar e dominar a igreja de Cristo. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa forma de agir. Se você pegar de uns 20 anos para cá, meus irmãos, algumas coisas que eram abomináveis para um crente, abomináveis para o povo de Deus, estranhíssimas, hoje já começa a se pensar 2 vezes. Vamos pensar, vamos repensar, vamos ser mais flexíveis. E muitos têm se perdido nessa história, porque Abigail está casada com Nabal e a iniquidade está entrando. Nós precisamos lembrar que parte da igreja não vai
entrar. Sabemos disso. A ideia e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas muitas pessoas que têm se dito igreja, que têm dito, sou crente, sou cristão, sigo Jesus, têm sido casado com Nabal, têm estado casado com o pecado, e não têm tirado isso, não têm encerrado isso. E o próximo capítulo, né, o próximo capítulo não, a história dessa atitude é morte. É o que Deus preparou para aqueles que não entenderam. Parece pesado, mas é exatamente porque você tem as oportunidades, você ouve o Senhor falando, você vê Deus te sacudindo, você percebe as palavras vindo contra o seu peito, e você não muda, você não decide, você quer continuar casado com o pecado. E esse capítulo de morte é porque uma geração casada com o pecado não se arrepende, então é exterminada. Nós vemos esse ciclo, né, nos reis, nos profetas que se levantavam para apontar os ídolos falsos que estavam sendo adorados, e quando um rei definia, vamos derrubar os altares idólatras, vamos nos arrepender, aí vinha o avivamento. Então a gente estava aqui hoje cantando, eu quero, faz de novo, eu quero, sei que muitos aqui querem, mas eu fico pensando, muitas vezes para o avivamento vir, precisa haver exposição do pecado, e às vezes a gente é confrontado com o nosso eu, e não queremos entender, não, eu não sou assim, e eu quero o avivamento. Não é compatível esse raciocínio. Para que o avivamento venha, eu preciso ser exposto diante de mim. Cada um de nós precisa de exposição da luz de Deus, e quando eu recebo a luz do Senhor, a verdade dele vem sobre mim, e eu vejo quem eu sou. Então, não fiquem indignados aqui com o que eu vou dizer, mas eu, Vivian, sem Jesus, sou muito ruim. Eu, Vivian, sem Jesus, poderia ser uma mulher perversa, muito má. Poderia ter cometido muitos erros, mas porque Jesus está na minha vida, Ele domina o meu ser. Mas eu tenho que reconhecer todos os dias que eu não sou, sem Jesus, o que eu sou com Ele, que eu preciso dEle. Então todos os dias eu preciso me arrepender, todos os dias eu preciso olhar para quem eu sou de verdade, todos os dias eu preciso ser exposta à realidade de quem eu sou, definir os nomes dos meus pecados. Eu tenho isso, eu penso nisso, eu sou assim, já fiz isso, lido com isso, mato isso todos os dias. Nós precisamos ter essa consciência de que somos pecadores. Não peco porque estou com Jesus, entendem? Mas a igreja de Cristo precisa fazer esse exercício, de não ficar, eu quero o avivamento, eu quero, Senhor, faz de novo, domina o meu ser. Muitas músicas hoje que nós cantamos aqui, o Espírito Santo falava ali ao meu coração, mas se eu fizer, vai aguentar? O Tiago perguntou aqui, você quer espírito da cura? Muitos disseram amém nessa hora. Você quer ser curado, mas você quer ser curado de verdade? Eu não estou falando de corpo físico, não. Porque às vezes a gente pensa no amém, porque é muita dor, né? Hoje Augusto acordou todo travado nas costas. A gente repreendeu lá o mal em nome de Jesus, mas eu me lembro dele carregando o barco no negócio todo torto. A gente é culpado pelas coisas que a gente faz, sim. Ficou sem fazer atividade física, é isso aí que dá. Quer ser curado? Amém. As dores físicas nos incomodam, mas Deus tem mais. Só que esse mais que Deus tem, muitas vezes nós não queremos. Por quê? Porque aí vai ter que transformar minha mente,
vai ter que transformar meu comportamento. Eu vou ser uma pessoa esquisita, porque aí as pessoas não vão entender. Eu prefiro ficar então aqui. Então eu vou perguntar mais uma vez, você quer o espírito da cura sobre a sua vida nessa manhã? Você quer o espírito da profecia mesmo, pairando nesse lugar? Porque às vezes a gente quer, mas quando a gente vai entender o que significa o espírito da profecia sobre nós, ele vai trazer direção. Pá! Eu pensava assim, meu Deus, eu estava errado, 58 anos pensando uma coisa, vou mudar hoje. Está preparado? Mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de visão, mudança de rodas. É o espírito da profecia. É o avivamento vindo sobre você. Está disposto a receber a verdade sobre quem você é e dizer assim, eu me arrependo, Senhor, de a vida inteira ter achado que isso não era pecado, agora eu vou nomear ele. E vou lutar contra isso. Entendem? Principalmente para nós que nascemos num lar cristão, e eu me incluo, é difícil demais a gente se olhar como um pecador, quando a gente está do lado de pessoas que aprontaram todas, e agora estão chegando aqui, e estão querendo sentar na janela, né, entre aspas, recebendo os dons do Espírito, fazendo e acontecendo, e eu pensando, mas não é sobre nós, é sobre o que Ele pode fazer. Mas você está preparado para olhar e dizer assim, gente, eu sempre achei que eu não fosse pecador, e agora eu estou lidando com o meu próprio pecado. Prazer, Vivian, você é e pode acontecer de dizer, mentira. Senhor, eu sempre fui mentirosa e agora que eu estou lidando com isso. Prazer, Vivian, e você é adultério. Você pode nunca ter adulterado fisicamente, mas por pensamentos, e você está abandonando isso, e você tem que dizer, Senhor, eu adulterei. Você está pronto para viver isso? E dizer ao Senhor, eu me arrependo. Eu vou contar para vocês uma história antes da gente continuar aqui. Eu quero falar isso com muito temor e com muito cuidado. Nessas férias a gente estava lá, sentado, em frente àquela lagoa lá de Araruama, estávamos com família, minha irmã. Então, nesse dia, ficamos ali 8 dias, sentado com as cadeirinhas, as crianças brincando na beirinha, aquela lagoa que está maravilhosa de novo, as crianças brincando com água baixinha, então estava todo mundo sem preocupação. E eu estou sentada de frente, as crianças todas na água, presta atenção. Minha irmã do meu lado, os homens na água com as crianças. E eu estou olhando para as crianças e estou olhando um negócio esquisito lá no fundo. Aí estou olhando, gente, não é possível que eu estou vendo isso. O que eu estava vendo? Eu estava vendo 2 meninas, irmãs, pareciam gêmeas até, mas não eram, bem parecidas uma com a outra, uma diferença de idade ali de, no máximo, 2 anos. Então, tinha uma de 10 e uma de 8, no máximo. Elas eram da idade da minha filha, tamanho, assim, aquele mesmo biotipo da minha filha do meio. E a sensação que eu tinha é que elas estavam com uma brincadeira estranha, aquilo estava me incomodando, uma brincadeira, um agarramento esquisito, uns beijos estranhos na bochecha, daqui a pouco no pescoço, aí uma agarrava a outra por trás. Estou criando a cena para você ficar escandalizado junto comigo. E eu não consegui mais prestar atenção no que o pessoal estava falando. Olhei para minha irmã e falei assim, o que é aquilo ali? Aí ela falou assim, o quê? Eu falei, aquelas 2 meninas ali, são irmãs, estão brincando. Eu falei, não, elas não estão brincando, aquilo é muito esquisito. E aí, eu vi. Porque elas estavam num ângulo que eu não estava conseguindo ver direito. Elas estavam beijando na boca. Aí eu falei, não é possível, irmãos, do mesmo jeito que eu estou aqui agora, o meu coração começou a palpitar, ele veio parar aqui. Eu senti a minha garganta, era um misto de ódio, estou sendo sincera e vulnerável com vocês, era um misto de ódio, com decepção, tristeza, apavoramento,
E eu falei assim, não é possível que eu estou vendo isso. Não é possível. Aí eu me levantei. Aí minha irmã, calma, Vivian, calma. Você vai fazer o quê? Hoje em dia tudo dá cadeia. Verdade. E eu falei assim, mas não é possível, meu Deus do céu. Eu comecei a ficar assim. Aí eu falei, elas estão com quem? Aí quando eu olhei para trás, a mãe dela está atrás de você. Aí eu olhei a mulher. De costas. No celular de costas. Aí daqui a pouco estava minha filha do meio. Mamãe, eu falei, já vi e nós vamos embora. Aí eu fiquei a Vivian, verdade. Vamos embora porque isso é um absurdo, a gente ficar aqui com um negócio desse, ficar assistindo um negócio desse, isso é um absurdo. Ninguém é obrigado a ver isso. Isso é crime. Aí comecei, crime é isso, não é o que eu estou sentindo. E aí Augusto, amor, calma, olha só, as pessoas não têm Deus. Entendeu? Você tem que entender, cara, isso aí, às vezes, a criança não sabe nem o que está fazendo. Eu falei, não é possível. Daquele jeito ali, não é possível, não. Aí, meus irmãos, eu fui e falei, uma coisa eu posso fazer, eu posso nadar. Posso nadar bem espalhafatosa, assim, para espantar. Eu queria espantar, mas o que ia adiantar? Eu ia espantar por 5 minutos. Uma pessoa que você não sabe nem quantos anos está fazendo aquilo ali. E eu nadei para cima mesmo. Fui nadando borboleta, assim, ó, batendo perna, braço, bem espalhafatosa. A praia inteira viu, parecia até uma pessoa se afogando. Mas eu fui. Fui com muito... Irmãos, a gente está em casa, né? Eu fui com muito ódio. Eu já chorei tudo que eu tinha que chorar, por isso eu não estou chorando aqui. Eu fui com muito ódio. Mas não estava com ódio delas, sabe? Eu estava com ódio do mal, da sociedade, das coisas que estão fazendo, da praga da internet, da praga do YouTube. Eu fiquei com raiva de todo mundo que estimula esse tipo de coisa. E meu olhar ficou aceso, com sangue. E aí eu comecei a boiar. Só que eu comecei a boiar. Vocês estão rindo? Eu estava com ódio e meu coração estava pulando no peito. Daí eu ouvi a seguinte frase. Fulana, eu ouvi o nome. Eu já falei para você, para a gente parar de brincar dessa coisa. A mulher está olhando a gente. Ela falou, o que tem? Deixa para lá. Ela nem conhece a gente. E eu me recolhi, irmãos. Fui embora. Elas sabiam o que elas estavam fazendo. E uma estava refém da outra. E a mãe continuava no celular. E eu recolhi meu povo. Eu fui andando para casa, eu ouvi isso, falei para todo mundo. Eu falei para todo mundo. A minha irmã depois ficou, mas Olívia ouviu, deixa ouvir, deixa todo mundo saber o que está acontecendo, pelo amor de Deus. E aí eu juntei o meu povo, assim como eu estou fazendo com vocês aqui, estou falando assim, irmãos, isso tem nome, isso se chama incesto, isso é perversidade sexual, e a gente tem que parar de viver achando assim, ai que bonitinha, tão amiguinhas as irmãzinhas, é pecado, está esquisito, doeu no teu espírito, vai lá e fala. Repreende aquilo em nome de Jesus. Porque Abigail e Nabal, enquanto estavam sem Jesus no meio, enquanto ela não voltou para Jesus e disse, meu Senhor, recai sobre mim toda a culpa. Meu Senhor, eu sou falha. E aquilo foi doendo no meu peito. Eu fui orar de madrugada. Falei, Deus, por que eu estou tão ofendida com aquilo ali? Aí repreendi na minha família aquilo ali, repreendi na minha descendência, fui repreendendo tudo, que eu sou filha de Vera. E aí Deus falou para mim assim, é a dor que eu sinto que você está sentindo. Eu sei que isso não é novidade para vocês, que muitos já pregaram assim, né? Eu senti a dor que o Espírito Santo está sentindo. Mas Deus me fez sentir a ofensa que Ele sente. E passou. Quando eu fui preparar essa palavra,
Esse texto aqui, essa frase aqui, falou muito comigo, dizendo assim: recaia sobre mim toda a culpa. Recaia sobre mim toda a culpa. Sabe o que Abigail fez, representando a igreja? Ela se colocou no lugar de arrependimento por eles. Ela disse: a falha é minha, porque eu estou vendo o tempo todo isso e não estou dizendo, eu sou culpada. Pare com isso, não é assim que se faz, não é assim que se fala. Isso é maldade, isso é perversidade. Abigail não confrontou a Nabal. Ela foi a Jesus, né, representativamente, e se culpou. E quando ela faz isso, Davi vira para ela e diz: ainda bem que você veio ao meu encontro. Aí agora eu vou te livrar. Mas ele foi lá, feriu Nabal, ele morreu. E o que acontece depois? Vamos ver se você sabe. Eu não li. A igreja e Jesus se casam, porque o pecado foi tirado, é hora da aliança se consumar. Mas nós precisamos entrar nesse lugar de arrependimento, de olhar para Jesus e dizer assim: chega de dizer, ele fez, ela é, ele faz, e assumirmos esse lugar. O profeta, irmãos, ele é quem se coloca na brecha, né? E assume a responsabilidade. E nós queremos ser uma igreja despertada. Ah, eu quero ser uma igreja despertada. Você não desperta nem para orar? Eu quero ser uma igreja desesperada por Jesus. Quando você vai ler a palavra, você dorme. Quando a Vivian começou a ler o texto, você já olhou assim: ah, meu Deus do céu, 30 versículos, é isso mesmo? Você está sentado, eu estou em pé. Estava conversando com o Perilinho, né? Perilinho lá no IME, passando nas provas físicas. Aí eu falei assim: cara, você já está se preparando aí para as provas físicas há um tempão, né? 3 anos. Que bom. Que imagina. Flexão. O que é flexão? Ontem, Sérgio e Vivian estavam lá em casa de noite, Lili coisou nas minhas costas, assim, pisou nas minhas costas, aí a Vivian falou: vai lá, agora faz flexão com ela. Fui pro sofá, assim, tá de bobeira, tô malhando pra quê? Aí fiz 1, 2. Não consigo, não estou preparada para fazer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero avivamento, eu quero ser despertado pelo Senhor, eu quero ser uma igreja que move em fé, em profecias, em dons. Mas eu nem tenho preparado. Você sabe qual é o peso da glória de Deus? O peso da presença mesmo, aquele que vem e afeta todos os comportamentos. Já leu A Casa Favorita de Deus? Não leu? Leia. Eu quero ser sua casa favorita. Tem um monte de música bonita hoje em dia aí. Eu só fico pensando assim: ah, Senhor. Na minha época de adolescente, a música que todo mundo tinha medo de cantar na hora que falava essa frase, todo mundo calava a boca, era aquela assim: eu entrego os meus sonhos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Aí tinha uma amiga que falava assim: ai, não vou cantar essa parte não. Ué, mas ela estava sendo sincera. Porque tinha um monte de gente que cantava e Deus pedia a primeira coisinha: ai, Jesus, espera aí, né? Então vamos começar, até porque eu sou do Ministério de Louvor também, né? Estou ajudando aqui a igreja. Vamos começar a prestar atenção no que a gente está cantando. E se você não está conseguindo falar aquela frase com fluidez, pede a Deus transformação. Porque se a gente quer o avivamento, a gente precisa destravar essa roda aí. Jesus, eu não estou conseguindo acordar para assumir o posto do encontro contigo. Eu vou te dar a primeira dica.
levanta, porque na cama você não vai conseguir não. Já tentei assim, 5 horas da manhã, programei, 1º de janeiro de 2025. Senhor, que beleza, orando aqui a Ti, na minha cama, no ar-condicionado, os pássaros cantando lá fora. Dormi de novo. Não é assim? Irmãos, despertamento, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, desperta, levanta-te dentre os mortos. Na hora que eu saí nadando para cima das pessoas lá, eu me senti despertando dentre os mortos. Deus me deu inclusive esse versículo na hora que eu estava nadando. Desperta-te dentre os mortos. Desperta-te dentre os mortos. Precisa existir um movimento espiritual. As minhas braçadas ali, elas não eram físicas. Eu não sei nadar daquele jeito, não. Acho que estava tosco. Eu nadei apavorada, eu nadei com toda a minha bravura. Eu fui para cima igual um trator. E o Senhor quer que a gente haja assim em relação a nós mesmos. Porque às vezes agir em relação ao outro é mais fácil. E eu fico pensando, por que nós, e eu vou te botar nessa comigo, ficamos tão ofendidos com os pecados alheios? Que absurdo! Não acredito. Gente, olha, estou apavorada, como é que pode isso hoje em dia? E Deus está assim. E você? Nós precisamos nos colocar como Abigail. Recaia sobre mim toda a culpa. Deixa eu ver quem sou eu. Deixa eu ver o que eu luto todo dia. Deixa eu dar nome. Você acha que lá na minha casa, meus filhos, eles sabem de onde eles vêm. Eles sabem os bisavós, os avós, com o que eles lidaram. Porque os meus pais contaram para mim. Os pais do Augusto contaram para ele. Na nossa família, e aí, gente, aqui eu não vou entrar em polêmica de maldição hereditária, nada disso. Eu estou falando do que precisamos estar atentos para lutar contra. Demônios familiares. Não acredito que só porque o seu avô era, você vai ser também. Não acredito nisso. Mas acredito que você precisa estar atento. Com todos os pecados, mas tem alguns mais importantes. E aí, as Abigaís, sejam homens ou mulheres, as igrejas casadas com pecado, casadas com Nabais, acordemos. A Bíblia diz que ela depressa pegou as coisas e foi ao encontro, depressa. Irmãos, não espera segunda-feira não, vai ser agora. Aí no seu banco você já vai começar: Senhor, muda minha mente, me apresenta, eu quero me arrepender de mim. Toda vez que eu leio aquele texto, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, porque um dia em teus atos valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Toda vez que eu leio esse texto, desde adolescente, eu falo assim: eu acho que eu não entendi ainda. Um dia em teus átrios valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu oro: Senhor, eu quero que isso seja verdade em mim. Me ajuda. Me ensina a amar mais a Tua presença do que qualquer outro lugar. Me ensina a entender que a Tua presença é melhor do que a vida. O Senhor está querendo hoje gerar indignação em algumas pessoas aqui. Indignação. Para o Senhor levantar profetas, os profetas precisam se indignar. E o senso de justiça própria que muitos de nós temos, e eu me incluo nisso, é um gatilho para que você seja o profeta do Senhor. O Senhor trabalha com temperamentos, sabia disso?
Ele criou você com temperamento e usa você a partir daquilo que você entrega a Ele. Então, o temperamento de justiça própria é típico de profeta, mas só que usado para a glória dele. Então, aquilo que você quer fazer para ajeitar, porque aquilo é um absurdo. Já foi para a porta de algum lugar para tentar resolver o trânsito? Eu já. Já saiu do carro para tentar organizar um trânsito? Eu já, aqui na frente do multicenter. E minha mãe, você é maluca? Daqui a pouco vão dizer que você está lá pregando, a menina... Eu falei, mas eu estava ajeitando o trânsito. As pessoas que estavam indo para lá, elas precisavam passar, a rotatória estava toda fechada. E a gente ficou assim, vem para cá. Você que vai para lá, vai para lá. Mas o Senhor quer usar esse seu temperamento de justiça, de organizar as coisas para Ele. Ah, não, mas aí para falar para os outros, o que os outros têm que parar de fazer, ajeitar a vida, aí melhor não. Mas eu quero avivamento. Faz de novo. Músicos, juventude, pais, o que vocês estão vendo? O que nós estamos vendo? Nós precisamos nos colocar como Abigail, ir ao encontro de Jesus e dizer, Jesus, aquilo ali tem nome. Por que eu estou falando dos músicos? Irmãos, a adoração a Deus foi afetada. A adoração a Deus foi afetada. Foi afetada pelos palcos, foi afetada pelos holofotes, foi afetada pelas bandas, foi afetada pelos hits, que eu não sei como é que fala hoje. Na minha época era hits. As músicas mais pedidas. Aqui na igreja a gente tem uma coisa, se você tem pensado assim, quero entrar para o Ministério de Louvor da Shalom, então aqui tem uma coisa seguinte, a música pode ser boa lá, aqui ela tem que ser necessária. Deus está querendo ouvir hoje o quê? Hoje Ele está querendo ouvir que Ele é bom, então a gente vai cantar, Senhor, Tu és bom, porque são as músicas que nós temos. Também tem aquela, Tu és bom, bom, e também tem a bondade de Deus. Não, mas tem uma que está cantando aí que é maravilhosa. Pode até entrar. Qual que é? Ela fala assim, Ele vai me curar. Não, hoje a gente vai cantar sobre a bondade de Deus. Mas quando Ele cura, Ele não é bom? E quando Ele não cura, Ele é bom? Quando o ministro vai fazer a playlist da música, a gente aqui orienta assim, não é que fica melhor na sua voz, não é que a igreja vem. Vocês sabiam que às vezes tem esse papo? Essa é boa que a igreja vem. Não estou nem aí se a igreja vem. É bom quando a igreja vem, mas que pena que a igreja não veio. Que pena que quando a gente estava cantando aqui, que as vestes dele são como arco-íris, e que em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que na sua boca tem uma espada afiada. Que pena que a igreja não veio. Que pena que quando eu canto que Ele está assentado sobre o trono de glória e majestade, que para Ele são todas as coisas, a igreja não veio. E que pena que quando a gente cantou, Ele fará tudo em minha vida, e tudo Ele tem para mim, e a igreja veio. Que pena. A adoração está sendo afetada. O que Deus quer ouvir de nós? Se um dia o Senhor trouxer aqui a necessidade da genuinidade e de trazer um violão e uma voz e dizer assim, irmãos, hoje nós vamos todos ficar sentados ouvindo um som, e essa será a adoração, amém. Pode começar a tocar aí, Bernardo, Tiago, sei lá. Mas quem que vai puxar? Puxar o quê, irmão? Puxar a música, não tem música, é o som. É o que o Senhor quer ouvir de você. Faz seu louvor aí agora. Sabia que isso é real? Isso existe. Eu já participei de um momento de louvor assim. E sabe o que foi fruto disso? 3 horas de adoração. Sem ministro puxando nada. Sem data show. Jovens,
Para onde você está indo? Os jovens que estão aqui nessa manhã, preciso que vocês assistam junto com os outros que não estão nessa pregação, porque se mandar eles assistir, eles não vão assistir. Ou podem até assistir, mas faz uma célula para falar sobre isso. O que vocês estão vendo? Então, eu estou vendo meu amigo, mas é muito gente boa, sabe? Só faltava uma coisa, se converter. Sabia que se Jesus voltar hoje, ele vai para o inferno? E você vai para o céu? Já contei aqui do amigo que chegou no enterro do outro dizendo: eu queria estar no mesmo lugar que você. Nós somos tão amigos. Eu vi. E o pastor que estava fazendo o enterro virou e falou assim: amigo, a gente sabe para onde está indo. E você? Quer se converter? Porque aí você vai para o mesmo lugar que ele. Genial! Você faria isso no enterro? Jesus quer mudar as nossas visões. Jovens, você está indo aonde? Buscar o quê? O que eu ensino para o meu filho é: a mulher de Deus, ela está orando para que um homem de Deus a encontre. Se você estiver orando, você vai encontrar. Se você estiver procurando em qualquer lugar, você vai encontrar, mas não vai encontrar que está orando para ser achada. Então, sossega. Ora, vai ler a Bíblia, vai investir Deus na sua vida, vai ganhar identidade no Senhor, porque a mulher de Deus será encontrada por você. Aquieta seu coração, jovem. Pais, o que vocês estão vendo? Essa mãe não estava vendo, ou estava, não sei. Eu tenho minha teoria, estava vendo, está estimulando, está achando normal, acha besteira esse negócio. Essa é a minha teoria. Porque se na nossa frente essas crianças estavam fazendo isso, imagina quando a mãe está no sofá da sala e... imagina. Arranca o celular da mão do seu filho. Arranca. Estou falando como mãe para você. Arranca o celular da mão do seu filho. Ah, mas eu sei o que ele está assistindo. Ah, mas eu controlo. Irmãos, você não controla nada. O diabo está à espreita, procurando uma oportunidade a quem possa tragar. Arranca o celular da mão do seu filho. Adolescente, se o seu pai não arranca o celular da mão do seu filho, de você, entrega seu celular para Deus. Ele é seu pai, entrega. Eu me rendo, Senhor. Não sei como é que você vai fazer isso não. Ah, mas eu preciso falar. Eu também preciso. Precisava. Ficava na fila do orelhão. Mãe, estou saindo da escola. Posso ir para a casa da fulana? Tá bom. Cheguei na casa da fulana. Mãe, cheguei na casa da fulana. Mãe, estou saindo da casa da fulana. Oi, mãe, cheguei. Vamos dar um jeito. Até para treinar a esperteza de vocês, né? Vocês são pessoas que precisam começar a raciocinar em um método de como sair das ciladas. Entrega seu celular, irmão, irmã. Jesus quer mudar as visões da juventude. Jesus quer mudar as visões dos pais. Jesus quer ter um povo que saiba discernir. Profetas que saibam ser despertados e desejem ser despertados. Pode ser que domingo agora à noite ninguém venha mais a esse culto. O pastor e a pastora tiraram férias, o negócio está ficando esquisito lá. Gente, essa é a palavra de Deus para nós. Preste atenção. Ele ama a igreja não pode estar casada com Nabal. Nabal precisa sair dessa jogada para a gente encontrar o nosso noivo. Nabal precisa ser ferido por Deus, mas para ele ser ferido por Deus, Abigaís precisam ir depressa ao encontro dele e assumir os erros e culpas. Então, ela desce do jumento, ela prostra-se, ela se arrepende. Minha iniquidade. E então Deus fala para ela, Jesus, né? Graças a Deus você veio ao meu encontro. Vamos ficar de pé. Graças a Deus você veio ao meu encontro. Fala para a minha igreja.
Fala para a minha igreja que eu quero que eles vão ao meu encontro. Essa foi a frase que eu fiquei meditando enquanto eu preparava essa palavra. Fala para a minha igreja que eu quero que eles vão ao meu encontro. Eu quero que eles se arrependam. Eu quero que eles lancem sobre mim a iniquidade, porque eu tenho algo a fazer. Exterminar o pecado. Que pecado? O Senhor só pode exterminar o pecado do meio de nós quando Ele é dito que existe. Então eu preciso dizer, Senhor, eu tenho. Você já ouviu alguma história dessas grandes de avivamento, que as pessoas não começaram se arrependendo dos pecados? É assim que é o início de um avivamento. E para que você quer o avivamento? Abigais viverão, Nabais morrerão. Deus vai separar o pecado da noiva. Deus vai começar a fazer uma limpeza profunda. E você precisa fazer parte disso. Você precisa fazer parte disso. Senhor, coloca a mão no seu coração. Isso voluntariamente, se você deseja que isso aconteça com você. Senhor, eu oro nessa manhã pelos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por essa igreja. Pai, essa história de Abigail e Nabal confronta o nosso espírito. Ela traz, Senhor, uma nitidez daquilo que nós precisamos fazer. Tira de nós, Senhor, toda a preguiça. Tira de nós, Senhor, todo desânimo, toda cegueira, toda palavra de incapacidade que está pairando sobre a nossa mente. Nós desejamos ser despertados por Ti, Senhor. Desejamos ver a Tua face. E ver a Tua face, Senhor, é purificar-nos de nós mesmos para que o Senhor venha completamente. Transbordar de Ti. Que o pecado morra em nós, para que nós encontremos o nosso noivo, para que Ele venha ao nosso encontro e diga, ainda bem que você veio. Ouça de Jesus agora. Sim, Jesus, nós queremos ouvir de Ti, Senhor. Queremos ir depressa ao Teu encontro, Jesus. Apaga da nossa mente, apaga do nosso coração. Dá-nos, Senhor, essa necessidade somos uma terra que precisa de ser regada, somos uma terra que precisa da sua chuva. Venha amolecer os nossos corações, Senhor, para que a gente perceba aonde nós estamos, do que precisamos. Somos sua noiva e desejamos ser despertadas por Ti. Aviva-nos, Senhor. Queima com Teu fogo as impurezas que há no nosso ser. Tira de nós o pecado genuíno, aquele que já veio com a gente. Apaga, Senhor, todas as nossas transgressões. Queremos ver a Tua face, queremos transbordar de Ti. E capacita com os Teus dons aqueles que estão lutando, Senhor, aqueles que precisam de força, que encontrem no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Débora.